Quando você entra no estado de tensão, esse estado de tensão joga você para fora do seu cérebro racional, que é o seu lobo frontal, para esse cérebro que é instantâneo. É o seu. Tem um livro chamado Rápido e Devagar, que você já deve ter lido, que ele fala muito sobre isso. É o nosso cérebro rápido. Ele é feito para você agir rápido. E quando você se vê em estado de perigo, você acaba não percebendo que você tem que mudar alguma coisa, que você tem que resolver rápido a parada. O medo tem isso. Eu, quando era novo, diferente de você, eu era aquele cara que na turma, na faculdade, não fazia porra nenhuma do trabalho e chegava no dia, porra, cadê o Brunão? Meu apelido era Cigano. Lembra daquela novela que tinha o Cigano? Caraca, Meu lembra? apelido era Cigano com aquele cara. Porra, chama o Cigano para apresentar. O Cigano é foda, ele apresenta benzão. Eu sempre era o cara que era o bom do desenrolo. E eu sempre via, que quando eu comecei a dar aula de defesa pessoal, principalmente de luta, né? Eu via que tinha aqueles caras que eles tinham medo de bater no amigo. Ele até apanhava, mas ele tinha medo de bater, medo de incomodar, medo de não ser aceito, medo a interpretação do outro. Sabe qual é dessa parada? Eu tenho uma pergunta para você que é relacionada a isso, porque eu trabalho com luta há muitos anos e eu vejo isso muito em pessoas, homens, mulheres, pessoas, no geral. Às vezes a pessoa tem medo, não de tomar porrada, mas de machucar o cara que está treinando com você e, porra, caralho, se sente culpado, sacou? Não quer incomodar, sabe? É uma parada meio de... Você já passou por essa parada antes de você fazer essa transição. Hoje eu sei que você é outro cara, tá? Que você treina a luta, o caralho é quatro. Mas naquela época, você lembra disso? Eu lembro de uma época, você começou a falar, eu lembrei muito da minha época de peladeiro. Eu comecei a jogar futebol mesmo mais tarde, assim. Eu tive fase de futebol quando era criança, mas era basicamente futebol de salão em quadras de cimento, que era que tinha no meu prédio, nos prédios ali perto de onde eu convivia, onde eu tinha mais o ambiente. Até fiz escolinha de futebol de grama, escolinha do Carlos Alberto Torres, lá no Rio de Janeiro e tal. Mas não era a minha prática maior era com futebol na quadra de cimento. Futebol de salão em quadra de cimento. E aí, anos depois, na época da faculdade também, eu comecei a jogar futebol na grama sintética, num campo grandão, assim, que eram 6 na linha, 1 no gol. Antigamente eu jogava com 3 na linha, 1 no gol, sabe assim? Então era outra proporção, era outro ambiente físico. E eu tinha ficado anos sem jogar pelada e tal, então fui voltar, só que eu passei a gostar muito de jogar futebol. A gente saía da aula, eu ia de riff. Lembra do riff, o tênis riff? Eu falava, pô, riff é parecidão com chuteira. Aí eu falava, pô, então eu vou levar meu riff aqui, porque é parecido com a chuteira, vou jogar ali de... Eu ia para aula e não precisava levar um trambolho na mochila e tal. Depois eu comprei uma chuteirinha dessas mais simplinhas. Aí comecei a ficar viciado em pelada. Eu tomava um Xenadrine e ficava correndo. Aí descobri que, pô, era muito bom correr ali, naquele campo grandão e tal. E fiquei viciado em jogar pelada. Viciado, viciado. E aí, como eu cheguei meio com aquela sensação de que pô, todo mundo tem muito mais experiência do que eu, jogando pelada, nessa nova dinâmica, assim, já estava na idade adulta ali, com 17 para 18 anos, 18 para 19, por aí. Então, ali, qualquer hora que eu errava alguma coisa, ou até quando eu acertava, mas não tanto, eu ficava pedindo desculpa toda hora, que acho que tem a ver com o que você fala, né? Pra caralho, pra caralho, pra caralho. Então, pô, se você tem certeza que você fez a tua parte, não precisa pedir desculpa. Pelo contrário, você não pode pedir desculpa. É ruim para todo mundo. Você está atrapalhando, não no erro honesto que você cometeu, mas agora avacalhando a dinâmica social ali daquele time, daquela pelada, com esse excesso de pedido de desculpa, né? Pra caralho. Aquela coisa do excesso de polidez, assim, né? Opa, com licença, não sei o quê. Isso é coisa que a gente tem que trabalhar o tempo todo, né? Deixa eu te perguntar, eu vou te perguntar várias paradas que tem várias dúvidas que eu tenho com relação a essa transformação. Porque eu conheço você, a gente estava trocando ideia aqui no WhatsApp, a gente já se fala há um tempão, já vai fazer anos que a gente se fala. Então, eu já sei qual é o resultado final, sacou? Mas o processo, eu acho que o legal é o processo, porque você criou um método. Se você cria um método, você tem um processo. E eu vou te perguntar coisas relacionadas a esse processo, beleza? Uma coisa que eu me liguei, que eu trabalho com essa parada, como eu falei para você já sabe, né? Mas para a galera que não sabe, eu sou palestrante de controle emocional, controle do medo, ensino a galera a ter esse controle dessas relações. Mas hoje em dia, eu estou reparando que existe uma mudança cultural que ela supervaloriza a fragilidade. Nada contra, são tendências. Tendências acontecem. A gente não pode lutar
contra a realidade. A gente tenta trazer valores e tal, mas isso é um outro assunto. É como o se fosse um sinal de força você mostrar fragilidade. Isso. Né? É mais ou menos por aí. Né? Eu não vou falar agora necessariamente se eu concordo ou não, tá? Mas Sim. depois eu vou falar que eu não concordo. E por quê? Olha, eu sou do antifrágil. Eu sou da vibe da antifragilidade, sabe? Do Taleb, Nassim Taleb. Sabe? Outra parada, do Bushido, outra parada. Mas vou te perguntar uma parada. Sabe quando o cara tá lutando com você, ele trocando e tal, e ele te acerta um golpe? Acertou um golpe. Pum! Tem algumas pessoas que elas têm uma tendência a esperar que o cara que bateu em você peça desculpas. Uhum. Tipo, pô, foi mal, pegou. Você tinha essa vibe na época que você estava nessa... Né, na retrô, sacou? Não estou falando agora. Na retrô. Antes de você da transição, sacou? Eu acho que tem... no teatro tem a teoria das máscaras. Não sei se você conhece. Que é parecida também com essa coisa dos arquétipos junguianos e tal. Sim. Que basicamente, assim, quando eu estou aqui fazendo a live contigo, como o ator, empresário, influenciador que dá aulas sobre como vencer a timidez, eu coloco uma máscara. Quando eu estou com a minha filha, eu tiro essa máscara e coloco outra. Eu acho que isso acontece em vários momentos. Quando você está ali na faixa branca, começando, por exemplo, a treinar jiu-jitsu. Eu voltei a treinar jiu-jitsu depois de muitos anos, quando terminou a novela do SBT em 2016. E aí, putz, eu tava enferrujadaço. Tecnicamente era para eu voltar na faixa azul, porque quando eu treinava quando eu era criança eu era faixa amarela. Mas eu falei, pô, eu não me sinto faixa azul, eu tive um downgrade violento, eu vou voltar na faixa branca, botei a faixa branca ali, e ali rolava isso direto, assim. Mas, ao mesmo tempo, em atividades que eu domino mais, eu sou muito mais de ir passando sem esse pudor, sem esse melindre, né? Tipo, o que você está falando é meio que um melindre exagerado, uma coisa desproporcional que avacalha o processo de aprendizagem, avacalha... Porque muito da arte marcial tem a ver também com o contracenar com a minha arte dramática, né? Que é essa parte de um precisa do outro. Então, quando você fica com esse excesso de melindre, você está avacalhando a experiência dos dois. Eu coloco muito isso também no meu curso, que eu separo basicamente os 4 pilares que eu falo muito, que é a parte do fortalecimento das ferramentas da linguagem, que é ali a sombra, é o movimento técnico, é bater saco, é você bater no punching bag ali, fazer sequência de movimento, de esquiva, de postura, de jogo de pé e tal, que seria isso no boxe. Uhum. Depois entra a parte do assunto, que seria você saber prestar atenção no que é na escala de prioridades. O principal é manter o principal como principal, que é uma frase muito interessante que eu tirei do livro Essencialismo, que é muito maneiro também. Então, por exemplo, você está ali na trocação, o cara lançou um direto, se você se preocupar com o possível segundo golpe que vem depois daquele, você ficar pensando em qualquer outra coisa, o golpe que você quer dar, né, quer mandar, pô, você vai tomar um direto no meio da fuça. Então, você tem que... A realidade, ela se impõe na tua frente e você tem que estar adaptado a poder fazer aquela visão de túnel ali, aquela visão de caçador, de águia, né? E tá ajustado ali ao que é realmente mais importante. É claro que quanto mais técnica, quanto mais experiência você tem ali lutando, mais rapidamente, com mais maestria, você vai administrar essas prioridades todas e vai conseguir fazer igual o jogo do xadrez, que é antecipar várias posições ali. Em cada momento você já está pensando ali depois desse golpe ali, ele só tem 3 possibilidades mais claras, aí você já vai se esquivar de uma forma que você já vai antecipar o possível golpe que vem na sequência. Mas essa coisa de você estar ajustado ali a prioridade do momento, eu falo que o assunto da conversa é como se fosse a boia de salvação quando você está se afogando. Então, você sabe que se você estiver agarrado no assunto ali, você não vai se afogar. Você pode ficar ali passando um perrengue desgraçado ali, mas para o tímido que está morrendo de medo ali daquela situação, daquele confronto, que ele só é um confronto na cabeça dele, porque na verdade não é um confronto, na grande maioria das vezes é uma troca civilizada de informações. Então, se ele estiver agarrado ao assunto, ele tem muito mais chance de se manter estável ali, se manter vivo, né, entre aspas. E aí depois entra a parte do outro, da leitura do interlocutor, saber como é que ele funciona para você adequar a tua mensagem a ele, porque você quer passar alguma coisa.
E depois, e essa pessoa tem que responder, não adianta você fazer, fiz a minha parte, eu falei. Se ele não entendeu o problema dele, pô, você falou um negócio cheio de termo em inglês que o cara não está familiarizado. É você que tem que ajustar o seu vocabulário ao interlocutor. Principalmente se for numa parte de venda, você está prospectando um cliente importante, você chega e fala assim, ele não contratou o serviço da minha empresa porque ele é burro, ele não entendeu o que eu quis dizer. Né? Pô, se você não ajustou a sua mensagem ao teu interlocutor, também você tem uma parcela grande de culpa, você tem que fazer isso. Tem que fazer a leitura do oponente, a leitura do outro, a leitura do interlocutor, e depois entra a parte da situação geral como um todo, que é como se fosse ali, você vendo a função de cada um. Qual que é o problema a ser resolvido? Como é que vai ser aquele trabalho em equipe? Né? Pô, tem um atacante, tem o meio de campo, cada um tem uma função ali naquele jogo, né, para fazer o gol. Todo mundo vai fazer o gol junto. Então não adianta você querer avacalhar a situação como um todo. E quando você tem essa consciência, quando você joga a luz, né, a situação completa, você tende a entender que o time dele tem quase que ele coloca um microscópio ali, sabe, nas suas impressões emocionais, que é a mesma coisa do medo. Quem está assustado ali, ele está o tempo todo, ele fica muito reativo, ele acha que todo mundo está ali, pô, imagina, numa call. Então tem um cara de Londres, tem uma outra pessoa que está na Califórnia e o outro está no Japão. E outra pessoa está aqui em São Paulo, outra pessoa está no Rio de Janeiro. Está todo mundo numa call. Você acha que todo mundo parou ali com aqueles fusos horários distintos ali para fazer uma call, para rir da tua cara naquela gaguejada que você deu? Isso aí não é importante na vida adulta, na vida profissional, né? Exatamente muito, eu me empolguei aqui, mas exatamente essa coisa, resumida aqui do que é o... Esse detalhe é muito engraçado, né? A gente estava conversando antes, mas vou falar de novo porque a gente estava conversando no WhatsApp, né? Uhum. Cara, é muito engraçado como a retórica, a argumentação, a fala, né? Ela trabalha com um jogo de arte da guerra mesmo, de luta. É uma luta. Você está deflagrando algo. Mas essa luta ela tem que ser um diálogo. Ela tem que ser algo que entregue e receba para que ela se torne válida. Isso tem muito a ver com o treino de luta que você estava falando, do parceiro de treino, por exemplo. Eu não posso arrebentar meu parceiro de treino, sacou? Arrebentar ele na porrada, porque eu vou precisar dele. Existe uma troca, existe essa necessidade de troca. E com relação aos seus alicerces, cara, olha só que loucura. Meu projeto, Boxe para Defesa, que a gente estava falando sobre ele mais cedo, que eu até comentei com você, ele trabalha com alicerces muito parecidos, mas num outro âmbito. E isso é uma coisa que acontece em todo caminho ou projeto que venha a ser validado. Eles trabalham, nós somos seres humanos, então a gente acaba tendo que ter essas demandas parecidas. Todo ser humano vai passar pela mesma situação, seja em um processo ou em outro processo, porque é um ser humano, a base é o ser humano.